Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Olá, meus amigos! Estamos de volta mais uma vez com o nosso treinamento MDG. Já pegou aí sua apostila? Pega a sua apostila aí, ó, não é? E vamos juntos estudar a palavra de Deus, né? Você que está fazendo esse treinamento, parabéns para você. Deus está colocando no seu coração o desejo de crescer, o desejo de avançar, o desejo de andar para frente. Você quer descobrir as coisas boas que Deus tem para fazer na sua vida, as coisas maravilhosas que Ele prometeu em sua palavra. Você está aprendendo a palavra de Deus de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Bom, vamos lá. Nós vamos começar então o nosso estudo na página 51 da nossa apostila, é o estudo 16. Página 51, estudo 16. E o tema é Foco no Evangelho. Bom, queridos, nós já vimos até aqui que o Evangelho de Jesus Cristo é lindo. E a gente tem, muitas vezes, chamado a atenção das pessoas para o fato de que o Evangelho é distorcido. É comum a gente ver o Evangelho sendo pregado de forma errada, o que acaba trazendo consequências drásticas para a igreja e para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia totalmente errada de Jesus. Eu me lembro de uma moça que disse para mim assim: bispo, eu tirei a minha filha, ela mora lá em Minas Gerais, lá em Carangola, minha terra natal. Eu tirei a minha filha da igreja, da escola dominical, porque eu senti que estava fazendo mal para minha filha. Eu achei aquilo muito estranho. E aí eu perguntei, mas como é que foi isso? Ela disse, não, porque estavam ensinando a minha filha a ter medo de Deus. Estavam ensinando para minha filha a ter pânico. Quando falava de Deus, a minha filha se assustava. E não é essa a imagem que eu tenho de Deus. Deus é amor, Deus nos abraça, nos acolhe, nos perdoa, nos protege, nos abençoa. Deus quer o melhor para nós, Deus é Pai. Então, nós precisamos sempre identificar, nós temos que estar em condições de identificar aquilo que realmente é ensinamento de Jesus Cristo. Porque hoje a igreja, sabe, me perdoe, isso entristece a gente dizer, mas é uma mistureba danada. Porque cada um quer dizer o que acha, o que pensa, quer dizer, misturaram as filosofias humanas, né, os ensinamentos de homens com o Evangelho, pegaram Jesus, juntaram com ensinamentos estranhos, ensinamentos errados e juntaram as duas coisas. E isso acabou, né, trazendo consequências muito ruins para a igreja. Entendeu? Então, vamos ver hoje, no nosso estudo, alguns problemas crônicos, alguns problemas graves que nós conseguimos identificar na igreja moderna. Isso é importante para você que está caminhando com Jesus. Você tem que saber identificar esses problemas para que você possa tratar isso. Para que você não se deixe jamais abater por isso. Então vamos lá, tá? Vamos lá. Qual é o primeiro problema que a gente consegue identificar na igreja moderna? Que, aliás, é um problema desde a época de Jesus. É o legalismo religioso. Diga comigo, legalismo religioso. O que é o legalismo religioso? É quando uma pessoa acha
que por estar na igreja, ela é melhor do que as outras pessoas, mais cumpridora da lei. É quando uma pessoa começa a pensar que ela é mais espiritual do que as outras pessoas, mais cumpridora da palavra de Deus, mais ungida e, por conseguinte, mais merecedora da salvação. É isso que nós chamamos de legalismo religioso. É quando a pessoa diz assim, não, eu mereço porque eu cumpro a lei. Porque eu me consagro, porque eu me santifico, porque eu me entrego para Jesus. Sabe? Aquela coisa de se achar que não é? E muitas vezes a gente percebe que né, essas pessoas nem estão com essa bola toda. Vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 23, versículos 4 e 5. Mateus, capítulo 23, versos 4 e 5. Eu vou ler na própria apostila, você pode ler na sua Bíblia, mas já está na apostila, né? Alguns textos bíblicos já vêm escrito na própria apostila. Então vamos lá, vamos ler juntos. Mateus 23, versos 4 e 5. Diz assim: Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, referindo-se aos religiosos. Foi o apóstolo, não foi Jesus que falou isso aqui, né? Jesus, Mateus 23. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Jesus falando sobre os religiosos. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Eu vou sempre para Israel e esse problema ainda existe até hoje lá. Você percebe que eles se vestem com os ortodoxos, né? Botam aqueles chapelões e os seus filactérios, as suas franjas, as suas roupas. Eles querem com aquilo dizer, olha, eu sou muito ungido, hein? Eu sou muito abençoado, hein? Você está entendendo? Esse é o legalismo religioso, é você achar que é alguma coisa que, na verdade, você não é. Você não é melhor do que os outros. Vamos ler em Lucas capítulo 18, do versículo 10 ao verso 14. Esse texto aqui é bom, esse texto aqui é maravilhoso, para explicar o que é o legalismo religioso. Lucas capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14. Vamos lá, acharam aí? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Diz assim, Jesus que disse isso: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o religioso, e o outro era publicano, cobrador de impostos. O fariseu em pé, olha só, em pé para ser notado, né? O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos, referindo-se ao publicano que estava perto dele. Olha só o que é legalismo religioso. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como esses homens, pecadores, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Olha, continuando aqui, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Olha o papo, olha a oração. Olha o coração, que está no coração de um legalista. Continuando aqui. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu,
mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, ou seja, seja misericordioso, seja bondoso para comigo, porque sou pecador. Você vê a diferença? A diferença, o legalista diz: não, eu não sou como os outros homens, pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo, eu não sou como eles. E o outro, o publicano, diz: olha, seja benevolente comigo, Senhor, porque eu sou um pecador. Aí Jesus completa aqui, Jesus diz: eu vos asseguro que este homem, ou seja, o publicano e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Olha que coisa maravilhosa. Então, o primeiro problema que a gente tem, que a gente lida com ele na igreja moderna, que aliás é um problema que vem desde os tempos de Jesus, da igreja primitiva, é a questão do legalismo religioso. Olha, cuidado porque muitos religiosos vão chegar perto de você com esse papinho, vão criticar você, vão dizer que você não tem doutrina, vão dizer que você não merece estar na presença de Deus, vão ficar apontando o dedo para os seus erros, vão mostrar os seus pecados, vão inventar pecados para vocês, porque eles gostam de julgar as pessoas. Faz bem para eles criticar você, porque assim eles se sentem mais superiores. Você entende o que é um legalismo religioso? Cuidado com isso. Às vezes é o cunhado que você tem aí, que é de outra igreja, mais rígida, e acha que por causa disso ele é mais santo do que você, é mais merecedor do que você. Você às vezes tem um colega de trabalho aí que é crente, é de uma igreja muito rígida, e acha que se você não for igual a eles, ou igual a ela, sua amiga, se você não tiver a mesma doutrina, então você é inferior, é raça inferior, você está fora da visão, você não conhece a verdade. Isso aqui é o legalismo religioso. É horrível você estar ao lado de uma pessoa que se sente melhor, que se sente superior. Vai ver, a maioria está tudo em pecado, está tudo aí, sabe, com o rabo preso com o diabo. Não se iluda, não. Não se deixe enganar por essas pessoas legalistas que já existem desde a época de Jesus. Bom, vamos lá. Outro problema que você certamente vai encontrar na igreja de Jesus. Aí na apostila, no finalzinho, lá no final, na página 51, fala assim: a rigidez das doutrinas. Ora, a gente tem falado muito sobre isso aqui, sobre essas doutrinas tão rígidas, esses ensinamentos tão duros, tão, sabe? Nós já explicamos aqui, vamos explicar muitas vezes, que o Deus do Velho Testamento, embora seja o mesmo Deus, mas no Velho Testamento, ou seja, na Velha Aliança, Deus se manifestava de um jeito. Na Nova Aliança, as coisas mudaram. Por isso é que o Evangelho de Jesus é chamado de Boas Novas. Entende? O Evangelho de Cristo é um evangelho não fundamentado na punição, no cumprimento da lei, quem não cumprir morre. Isso era Velho Testamento, Velha Aliança. Graças a Deus. Hoje a Bíblia diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga comigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se tem pecado, tem mais graça ainda, tem mais perdão ainda. Entende? Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 15, versículo 10. Eu vou ler na própria apostila, porque está escrito na apostila, mas você pode conferir na sua Bíblia. Atos, capítulo 15, versículo 10.
Aqui foi o apóstolo Pedro que escreveu isso, criticando os religiosos que tinham doutrinas, pregavam doutrinas pesadas demais. Ele diz aqui, olha, vamos ler. Atos 15, verso 10. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? Atos 15, 10. Quer dizer, Pedro reconhecia que já naquela época os religiosos queriam colocar sobre os ombros das pessoas que se encontravam com Cristo, uma carga tão pesada que nem eles mesmos, nem os antepassados conseguiam suportar. Então tem muita gente hoje que se afasta da igreja porque se depara com esse tipo de doutrina tão pesado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode se vestir assim, você tem que vestir assado, você tem que fazer... não pode isso. Aí você não consegue suportar e você acaba se afastando. Por isso é que o Brasil, infelizmente, é um dos campeões de pessoas afastadas, desviadas. Hoje, infelizmente, muitas pessoas que estão no tráfico, que estão nas drogas, que estão por aí fazendo coisas horrorosas, você vai conversar com elas, elas já foram da igreja, já cantaram no coral, já tocaram instrumentos na igreja, no louvor, mas não aguentaram a doutrina rígida que foi imposta dentro da igreja. Aí foram embora. Quer dizer, o que adianta? O que adianta impor regras tão pesadas, né? E aí você acaba tirando as pessoas de dentro da igreja. Quantas vezes as pessoas me procuram, às vezes membros dessas igrejas mais rígidas, e dizem assim, bispo, eu quero vir para a igreja da Conquista porque na minha igreja meu filho não vai. Eu sinto que eu não vou conseguir salvar meu filho, porque lá eles são muito rígidos, muito duros. Entendeu? Então o apóstolo Pedro, você vê que não é de Deus essa rigidez toda, que o próprio apóstolo Pedro diz aqui, olha, vocês estão colocando sobre as costas dos discípulos, ou seja, dos seguidores de Jesus, uma carga que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Criticando os religiosos da época porque eles estavam exagerando nas doutrinas. E eu pergunto, não é o que acontece hoje? Não é o que a gente vê hoje? Bom, vamos lá. Estamos agora na página 52 da nossa apostila. Vamos ao item 3. Outro problema que a gente encontra frequentemente na igreja do Senhor Jesus Cristo, na igreja moderna, são as tradições religiosas. O que é uma tradição? É preciso que a gente saiba identificar o que é palavra de Deus e o que são tradições. O tradicionalismo é aquele costume que a igreja vai criando. Nós chamamos de usos e costumes. Cada igreja tem os seus usos, tem seus costumes. E muitas vezes a gente chega numa igreja e a igreja tem tantos usos e costumes, tanto tradicionalismo, que esse tradicionalismo passa a ser tão importante quanto a própria palavra de Deus, o próprio evangelho de Jesus. Então você muitas vezes está obedecendo o que o pastor está falando, mas você não está obedecendo o evangelho de Jesus. Você está obedecendo ao pastor. São tradições da igreja e não palavra de Deus. Então a gente tem que saber discernir o que é uma tradição, o que é um tradicionalismo, o que é ensinado na igreja porque sempre foi assim, porque a igreja desenvolveu o hábito de fazer dessa forma, entendeu? E o que é palavra de Deus. Por exemplo, teve uma vez que uma senhora disse para mim que não ia se batizar na nossa igreja
porque o batistério, né? Embora o nosso batistério seja igual uma piscina, tem até bomba, filtro, para dar segurança para quem está ali se batizando. Então não é um poço ali que você chega e mergulha e todo mundo mergulha. Não, é água tratada, o nosso batistério é de água tratada. Mas a moça disse que por uma questão, sabe, de tradição, ela aprendeu que batismo só pode ser feito em água corrente. Tem que ser água corrente. Aí eu pergunto, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está? Se eu encontrar isso na Bíblia, então eu só vou batizar em água corrente. Entendeu? Mas isso não está na Bíblia. Pode procurar, você não vai achar isso na Bíblia. Isso é o quê? É uma tradição. É um tradicionalismo. Alguém inventou isso em algum momento lá e isso virou tradição. E a mulher, ela deixou de olhar para a palavra de Deus, para o Evangelho, para os princípios ensinados por Jesus, para fitar os seus olhos no tradicionalismo da igreja. Vamos ler juntos aqui Lucas capítulo 11, do versículo 37 ao 39. Lucas capítulo 11, do verso 37 ao 39. Diz assim: Ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia. Jesus, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que Jesus não se lavou e que aquele fariseu, que era um religioso da época de Jesus, como os religiosos de hoje vivem se prendendo às tradições religiosas, aquele religioso não estava criticando o fato de Jesus não ter se lavado por uma questão higiênica, não. Uma questão de higiene. Era uma questão de cerimonial. É o que está escrito aqui na Bíblia. Notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. Então o Senhor lhe declarou: Vós, fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Ora, o que Jesus quis dizer? Vocês estão preocupados com besteira, com exterioridades, com tradições, mas o coração, que é importante, não está transformado. Você purificou o exterior, vocês querem mostrar para as pessoas que são aquilo que na verdade vocês não são, porque o coração está cheio de avareza e de perversidade. Entende? Então, o que são as tradições religiosas? Olha, vão criticar você, vão dizer que você está errado. É incrível, né? De repente, muitos que são religiosos, que são inclusive evangélicos, infelizmente, podiam ter lutado por você, entendeu? Podiam ter orado por você, podiam ter feito de tudo para te abençoar. Agora você está na igreja, agora você está estudando a palavra, agora você está crescendo, aí eles vêm. Aí vem dizer que você está errado, aí vem dizer que a tua igreja está errada, aí vem dizer que a tua igreja não está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não estamos seguindo as mesmas tradições que a igreja deles. Ora, aprenda uma coisa, a gente não tem que fazer igual a igreja A, B e C. A gente tem que fazer igual a Jesus. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. A gente tem que fazer igual a Jesus. Bom, vamos lá. Outro problema, para a gente adiantar aqui por causa do horário. Outro problema que a gente encontra na igreja, que você tem que se precaver contra ele, são as doutrinas de homens. Olha, o que são as doutrinas de homens? Muitas vezes elas chegam a ser absurdas, sabe? São ensinamentos de homens que pregam a sua própria verdade como se fosse verdade de Deus. São filosofias humanas, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E a Bíblia nos adverte contra isso. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 8. Pega a sua Bíblia, melhor você ler,
para você ver que nós estamos falando o que está na palavra. Ninguém está aqui inventando nada. O nosso objetivo é fazer com que você aprenda a palavra de Deus. É isso que vai abençoar a sua vida. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Vamos ler? Eu vou ler na própria apostila. Vamos lá. Diz assim: tende muito cuidado, olha o que a Bíblia diz, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Olha como a Bíblia é clara, gente. Olha só, está na Bíblia, está escrito aqui. Toma cuidado, hein? Vão querer escravizar você. Sabe, essa questão da manipulação, a gente fala tanto sobre isso aqui. Cuidado com esse negócio de ser manipulado. Não deixa ninguém te manipular, não, meu querido. Hoje a igreja quer decidir o que você vai comer, o que você vai vestir, quais serão os seus amigos, que música você vai ouvir, que televisão você vai assistir. Tem uma igreja aí que é dona de uma TV que proibiu todos os membros da sua igreja assistirem a outros canais de TV. Isso é o quê? Isso é manipulação. Você está entendendo? Isso é manipulação, é muito prático. Peraí, vocês agora vão fazer tudo que eu mandar. Eu vou mandar em vocês. Vocês serão robôs. E eu vou mandar, vai para a direita e vocês vão para a direita. Vai para a esquerda e vocês vão para a esquerda. Ora, isso não é cristianismo. Cristianismo, o papel da igreja não é esse. A gente tem que pregar a palavra. A gente tem que anunciar o evangelho. A gente tem que fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. E esse negócio de doutrina de homens é um perigo, gente. Quando as pessoas começam a falar aquilo que está no coração delas, entendeu? O homem, muitas vezes até ele diz que é profecia. Ele dá uma embolada na língua assim, tipo, tripalaias, eis que Deus me mostra. Cuidado com isso. Sai de perto, sai de perto. Eu já vi muitas famílias sendo destruídas por causa disso. São mensagens que vêm do coração do homem e não do coração de Deus. O que Deus quer revelar para você está na palavra. Está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a única revelação infalível de Deus. Você entende? E para a gente encerrar, tá? Por causa do nosso horário. O item 5 aí da página 52 fala sobre os mercenários. Ah, sim, isso ainda existe hoje? Existe muito. Quem são os mercenários? Os mercenários, a própria Bíblia diz. A Bíblia diz, os mercenários são aqueles que tiram proveito do desespero das pessoas. Sabe? Tiram proveito do desespero, da falta de informação daqueles que procuram a igreja em busca de solução para os seus problemas. Tem determinadas igrejas aí que falam muito do diabo, demônio. Fala tanto nome de demônio, demônios que você nunca imaginou que existiam. Outro dia um macumbeiro falou para mim que foi numa igreja e ele lá aprendeu que existem outros nomes de demônios que ele não sabia. Quer dizer, o próprio macumbeiro, o próprio espírita não sabia que tinha tanto demônio. O pastor falou o nome de tantos demônios. E muitas vezes isso é feito para quê? Para assustar você. Para que você fique absolutamente dependente. Sabe, não, peraí. Sabe, você fica assustado. E sabe onde isso vai chegar? No envelopezinho para você trazer uma oferta que geralmente é mais do que aquilo que você pode dar. Quando não é o seu tudo. Não, pega aí, pega o seu tudo, bota aí, é fé, tem que ter fé, sabe, tem igrejas que tudo que pregam, tudo que pregam, termina onde? Termina no dinheiro. Qualquer pregação, você vai pregar sobre o amor de Deus, encerra onde? Encerra no envelopezinho, sabe? Eu não estou dizendo que a igreja não precisa de dinheiro, a igreja precisa de dinheiro para evangelizar,
A igreja precisa de dinheiro para pagar suas contas. As igrejas precisam de dinheiro para pagar luz, água, salário de pastor, passagens, ajudar muitas vezes membros que estão em necessidade, a pagar aluguéis. A igreja tem que ter dinheiro para sobreviver. Não estou falando que é errado você honrar a Deus. Você deve honrar a Deus, mas não sendo manipulado. Não sendo obrigado a dar aquilo que você não pode dar. Às vezes as pessoas ficam lá, na hora do culto, ficam esfregando envelope lá na cara das pessoas. Aí as pessoas ficam constrangidas. Outro dia a moça estava dizendo isso para mim. Se eu não pego, é porque eu não tenho fé. Fica todo mundo olhando para mim com cara assim, tá vendo lá? Não tem fé, incrédula. Aí eu pego. Pego porque eu tenho que ter fé. Depois que eu pego, o pastor diz assim, olha, se você fez um voto com Deus, você não pode quebrar esse voto, senão Deus vai pesar a mão sobre você. Entendeu? Deus não se agrada de tolos. Entendeu? Quer dizer, então, outro grande problema, que aliás eu digo isso aqui, gente, não para falar mal da igreja dos outros, não. Sabe, eu não quero que você aprenda a falar mal da igreja dos outros, não. Deixa, essas pessoas vão se acertar com Deus. Mas eu digo isso para efeito de esclarecimento, para você botar o seu pé no chão, para você saber identificar o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Vamos para a palavra, vamos ler o que está na Bíblia. João capítulo 10, versículos 12 e 13. Outro dia a moça estava falando para mim, uma senhora, bispo, eu estou na igreja há 18 anos, e eu não consigo levar meu marido para a igreja. Porque toda vez que eu levo, olha, parece uma coisa, é quando mais se fala em dinheiro, envelope, dinheiro, meu marido tomou pavor de igreja. Entendeu? Vamos lá, vamos ler João capítulo 10, versículos 12 e 13, diz assim, o mercenário, que não é o pastor, olha só, o mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Essas igrejas assim, que são dirigidas por mercenários, elas nem recebem você. Vai lá falar com o bispo, vai lá, pede para falar com o pastor. Geralmente nem te recebe. Na hora do culto, quando vai terminar o culto, ele faz o culto e tal. Quando vai terminar, ele chama o obreirinho lá e manda o obreirinho, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, para dar tempo. Tem sempre uma portinha nos fundos assim. Sempre tem uma portinha nos fundos. Ele entra por ali, abate caverna. Ele some lá para dentro, ninguém vê mais. Por quê? Porque ele não tem tempo, ele não quer se envolver com o teu problema, ele não está nem aí pro seu problema. Entendeu? Você consegue identificar logo que é mercenário. Bom, vamos ler a palavra. João 10, versos 12 e 13. O mercenário, que não é pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Como é que você reconhece o mercenário? Você sabe que um pastor é mercenário, por quê? Porque ele não tem zelo pela igreja. O negócio dele é tirar proveito, entendeu? Bom, para a gente encerrar aqui, eu queria dizer o seguinte. Como é que você deve viver a sua fé, a sua vida cristã? Você jamais pode se abalar com esses problemas. Porque Jesus é muito mais do que tudo isso. É muito mais do que a igreja da conquista e todas as demais denominações. Jesus é muito mais do que Bispo Henrique e todos esses bispos que estão por aí, apóstolos e quase semideuses, entendeu? Jesus é muito mais do que tudo isso. E o evangelho de Jesus é a coisa mais linda do mundo. Então não deixa nada que aconteça, sabe? Nada, nenhuma decepção que você possa sofrer na igreja, nada deve te abalar. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é o seguinte, você deve focar os teus olhos
na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Sabe, existia um povo no passado chamado de Bereano, que tudo que os discípulos falavam, tudo que os discípulos ensinavam, eles iam para a Bíblia. Eles iam para a Bíblia, iam conferir na Bíblia Sagrada para ver se aquilo era aquilo mesmo. Entendeu? Então você não pode se deixar enganar. Por isso é que você está fazendo esse treinamento de fé, esse treinamento MDG, que tem como objetivo resgatar os princípios, os valores, tudo que Jesus ensinou no passado, que a igreja primitiva ensinou no passado, é o que a gente quer ensinar para você. Bom, nosso horário se esgotou. Que Deus abençoe você e eu espero que você tenha aprendido e gostado desse nosso estudo de hoje, tá? Te vejo no nosso próximo encontro. Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.